Bom, então, quando eu tinha por volta de 8 anos, eu morava em Porto Velho, nessa época. Hum, Morava em Porto Velho, capital de Rondônia. Morava com os meus pais lá e eu morava num bairro chamado Areia Branca. hum. É um bairro, né, que tem lá em Porto Velho. E essa experiência aconteceu lá. Eu tinha por volta de 8 anos, né? Então, um belo dia, a minha mãe pediu para que eu fosse ligar a bomba, porque assim, nessa época, no ano de 92, 93, por aí, é, era bem diferente dos dias de hoje, né? E nessa época, a gente tinha poços, era normal, as casas, tem algumas casas que ainda tem poço de água, que a pessoa coloca uma bomba ali para encher a caixa d'água, porque alguns lugares tem a companhia de água, mas nessa época, nesse período aí, não tinha, nós não tínhamos. Então era absolutamente normal ter, cada casa tinha o seu poço ali, e era assim, e era normal, né? Então, nós tínhamos também na nossa casa. E aí, é, meu pai não tinha não teve o cuidado de colocar ali um disjuntor na época, e aí a gente ligava a bomba enroscando, éramos assim de família bem humilde, então a gente ligava a bomba dessa forma, enroscava um fio no outro, né? E depois, né, de que aconteceu isso, daí ele foi lá e colocou, arrumou certinho, disjuntor, tudo. É sempre assim, né? Depois que acontece. E aí eu fui enroscar, era absolutamente normal, era um hábito que nós tínhamos e a gente ligava a bomba assim, né? Enroscava ali uma perninha na outra para encher a caixa. E nesse dia eu tava em casa e minha mãe, vai lá, liga a bomba e tal, e eu fui. E aí, nessa que eu fui ligar, eu peguei uma perninha e fui enroscar na outra. E nisso, eu tomei um choque. Eu peguei na perninha, lá na parte que estava descascada, né? E aí eu levei um choque imediatamente. E eu fiquei grudada. E eu me lembro assim, depois eu fui pensar muito sobre esse acontecimento para que não me fugisse ali alguma coisa de repente. E foi exatamente assim, eu fui colocar a perna de um fio no outro e peguei e acabei tocando com o meu dedo no fio. E aí eu já fiquei grudada no fio e fiquei tomando ali choque. E eu lembro exatamente que eu olhei pro meu dedo, assim, tipo, a última imagem que eu tenho, assim, antes de me ver de cima. Então eu coloquei ali o dedo e eu olhei pro dedo, foi a última imagem, assim, e é muito interessante, porque porque o choque é imediato, então quando eu coloquei o dedo lá, que eu fiquei grudada, é tudo muito simultâneo, então eu lembro de olhar para o meu dedo e, e veio assim na minha mente, caramba, tô morrendo, sabe? Então é bem estranho, porque eu lembro de. É tudo muito rápido, mas eu tive essa consciência, assim, tipo, caramba, tô levando um choque, tô morrendo. E eu olhei o meu dedo, né? E ali eu já tinha. A partir desse momento, eu já me via de cima, eu via a cena de cima, eu via o meu cabelo, assim, de trás, eu via minha mãe chegando e também tínhamos um cachorro, uma cadela chamada Pantera, que ela era preta. E isso me chamou muito a atenção, porque, assim, quando eu levei, voltando lá, né, quando eu levei o choque, que eu fiquei grudada, minha mãe falou que depois ela me contou que eu gritei, que eu comecei a gritar, por conta do choque, talvez o susto, não sei. Mas eu não lembro dessa cena, eu gritando. Porque, como eu falei, simultâneo, coloquei o dedo lá, levei o choque e olhei para o meu dedo e já me veio na mente que eu estava ali, que eu iria morrer, que era o fim, que era uma despedida, um sentimento ali de despedida. E daí eu não lembro, daí eu já tenho a imagem de cima. Então, esse fato de eu estar gritando para minha mãe, e a minha mãe nem ela falou que eu não gritava
assim, chamando, eu gritava de uma forma aleatória, assim, eu não chamava por ela. Eu gritava assim de uma. E se eu tivesse consciente, eu ia chamar ela, né? E é muito estranho. Mas aí. Certamente você emitia um som, um É, grito é, de dor, isso. movida por aquela, né, o choque mesmo, né? O Mas sem susto, condições talvez. de articular nomes, de chamar o nome de Aham. alguém. Exato. E então, isso que eu, né, quis. Porque eu acho que se eu tivesse consciente, eu ia chamar minha mãe, tipo, mas eu só emiti um som, o meu corpo emitiu um som e eu não estava ali. Não tenho consciência desse momento de estar gritando. E é tanto que quando a minha mãe saiu de dentro de casa correndo ali assustada, exatamente porque ela escutou eu gritando. E ela saiu desesperada de dentro de casa para saber por quê, o que estava acontecendo e tal. E o cachorro também. E é muito interessante, porque quando ela saiu, que ela veio assim agitada para ver o que estava acontecendo, é, dava para visualizar o sentimento dela, sabe? É uma coisa assim também que eu não consigo especificar assim, mas quando eu me vi a primeira vez do alto, que eu vi o meu cabelo, eu me vi de costas e vi o meu cabelo, eu vi normal, a cena normal. Aí é como se eu continuasse olhando para aquela cena e aí fosse ampliando as imagens, digamos assim. Como se aquilo fosse ampliando. E aí eu comecei a perceber que toda a atmosfera era preenchida por micropartículas, como se fosse, como se fosse talvez uma névoa ou uma fumaça muito, sabe, eu vou usar essa expressão para as pessoas conseguirem entender, mas é muito mais complexo do que uma névoa, por exemplo. Mas todo o ambiente era preenchido por essas micropartículas, e essas micropartículas é muito interessante porque elas se mexiam, ela se concentrava muito na minha mãe, ela se concentrava no cachorro, e a minha mãe ela tinha um hábito de ter muitas plantas. E essas partículas, essas micropartículas também se concentravam nas plantas, porém de uma forma menor. E de repente, quando a minha mãe veio com aquele sentimento assim dela, ai, sei lá, o que está acontecendo, né? O que é isso? É como se saísse dela, do corpo dela, como se saísse do corpo dela a energia, eu vou usar assim, né? O sentimento dela e ele se misturasse nas micropartículas que estavam em todo o ambiente. Quer dizer, o E sentimento tinha uma certa consistência, como se fosse algo isso, físico. Para você era isso, visível. era visível, era visível. E, e foi muito rápido, porém ficou nessa essa experiência. Então, a partir daí, né, a princípio, eu não pensava sobre isso. Depois eu fui lembrar, depois eu fui pensar mais. Eu sempre tinha essas lembranças disso que tinha acontecido, mas eu não conseguia associar nada. Então, depois, muito tempo depois, que eu fui procurar saber mais sobre a minha existência, essas coisas, né? E aí hoje eu consigo associar que talvez era para ser, né? Então é uma coisa assim meio. Porque a partir daí que eu entrei em xeque assim comigo mesmo. Tipo, eu queria saber, eu ia em busca de respostas para minha vida, que eu não achava respostas, por exemplo, no cristianismo, na sociedade. Então eu me sentia muito estranha. E então isso foi o estopim. Eu andava em conflito comigo mesmo o tempo inteiro porque eu não achava respostas para muitas coisas. E aí eu sempre lembrava, né, desse acontecimento, mas como eu era muito nova, então eu não ligava os pontos, né? Aí só depois que eu fui, né, estudar, procurar saber mais, e aí que eu fui entendendo um pouco mais. E hoje eu me sinto mais confortável para falar, mas isso me custou assim muito sofrimento, porque quando a gente não entende, a gente fica em conflito com a gente mesmo, então a gente coloca em dúvida sobre tudo, né? Sobre até a nossa existência.
por que a gente está aqui e tudo mais. Então, né, então a experiência em si foi essa. E assim, voltando lá para a cena, né, que se ampliou, né, como eu disse, a primeiro momento que eu vi, não tinha visto nada de micropartículas. Depois, quando eu permaneci olhando a cena, e elas foram aparecendo. E era muito interessante, porque, como é que eu posso dizer isso? O sentimento, né, da minha mãe era visível, dava para ver, assim, as vibrações, é uma coisa, assim, muito, muito louca, porque quando o cachorro latia, o sentimento confuso do cachorro, eu também conseguia perceber por essas micropartículas, e é interessante, como eu falei, né, tinha em tudo, assim, no caso, vivos, né, minha mãe, o cachorro, nas plantas, tinha no ar, na atmosfera, e tinha no poço, e tinha, madeira, então, coisas assim também tinha, então ele tinha em tudo. Porém, o que fazia essa mudança, e é interessante porque ele se modifica, as micropartículas se modificavam, assim, como se fossem ondas. Quando a minha mãe falou, ela estava com aquele sentimento, assim, aí quando ela falava e quando o cachorro latia, é exatamente assim, é como se aquilo saísse de dentro deles e sabe, e como se andasse por aquelas micropartículas em forma de onda. É uma coisa muito... Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é tão complexo assim. Não, você está expressando a forma como você consegue falar sobre Uhum. uma coisa que não existe conceito, né, para isso Não. ainda, né? Uhum. Ou talvez você possa encaixar isso em algum conceito aí já existente depois, quando a gente conversar aí, para ver se, por exemplo, conceito de energia, né? De repente. Uhum. Mas vamos em frente. Eu também associo a energia, que é o que eu consigo chegar mais próximo, porque nós somos energia, né? Então, eu associo a isso, exatamente. Eu já até usei essa palavra, assim. Como se saísse a energia de dentro de você, e que essa energia, seja boa ou ruim, seja lá o que, exala no ambiente e se perde, digamos. Não é bem essa palavra, mas ela se funde ali, as micropartículas. Eu associo isso, assim, né? Claro, é uma percepção minha, né? Eu posso estar enganada, não sei, não tem resposta, mas por isso que eu acredito que nós todos, por conta dessa experiência, nós estamos conectados de alguma forma, que ainda não se sabe como. Não tem nome para isso, não tem, né? Não consigo, às vezes, nem me expressar de uma forma mais. Mas eu acredito sim, por pura percepção de tudo, por isso que eu passei, enfim, por conta da minha vida em si, eu acredito sim, completamente, que nós somos todos conectados. E talvez é mais forte do que isso. As pessoas, né? É normal, é natural o ser humano ser muito visual. Então, muitas vezes, eu só acredito nas coisas que eu vejo, ok. Tem pessoas que são mais sensíveis a essas situações e tem pessoas que não são. Então, por isso é complicado falar. Eu, né, que digo porque às vezes eu trato em certos assuntos que tem alunos que faz pouco caso. Mas a questão é que eu tenho total convicção de que todos os seres vivos, não só os seres humanos, os seres vivos, nós somos todos conectados de alguma maneira.